Boa noite, professor. Bom, Vitor, como é que você está? Tô bem, e você? Graças a Deus, estamos aqui, né? Graças a Deus é sexta-feira. Olha, isso é mais importante ainda, né? Finalmente chegou o dia. Feriado, ainda tem um feriado ainda para ajudar. Verdade. Vai dar para dar uma desgastada um pouquinho mais, né? E aí, tudo bom, pessoal? Ainda tem trabalho para fazer. Não dá para descansar tanto assim, não. Oi, professor. Oi, tudo bom, Jennifer? Como é que tá? Manuela, tá boa? Tudo bem, e o senhor, como é que tá? Estamos aqui. Como eu estava falando com o Vitor agora, né? Hoje é sexta-feira. O principal é isso, né? Segunda tem feriado, hein? Segunda tem feriado. Olha, hoje é sexta e segunda é feriado. isso, melhor ainda, hein? Melhor ainda, né, pessoal? Bem, vamos esperar mais um pouquinho, tá, pessoal? Só para ver se vem mais alguém. Agora são 7h22 no meu. 7h25 a gente começa. Tá ok? E aproveitando, eu estou comendo um biscoito de polvilho, né? Bom, professor. Eu acabei de comer pão de queijo, professor. Que gostoso. Com chamate, ó. Hoje é que hoje é aniversário do meu sobrinho. Então foi minha esposa, minha filha, foi todo mundo para lá. Só eu fiquei aqui em casa para dar aula para vocês, né? Então eles estão comendo pizza lá e eu vou ficar aqui no meu biscoitinho de polvilho. Professor, você podia ter levado o computador. Tristeza, né? Podia ter ficado lá, se isolado num cômodo, professor. Mas aí no intervalo você ia lá comer bolinho. Concordo. Sabe qual é o grande problema disso? É aquele problema de confiabilidade de engenharia, né? Aí você chega lá, a rede não pega, ou começa a dar problema, aí você começa a ficar desesperado, porque você sabe que tem um monte de aluno esperando, né? E você está com o computador, está com a matéria toda lá, mas não tem o acesso. Então, é complicado, não parece, né? Mas para nós, professores, é muita responsabilidade. Para os alunos, eu de vez em quando, por exemplo, na semana de engenharia, que eu assisti às palestras, né? Eu assisti todas as palestras. Fui para a praia e na praia, efetivamente na praia, na areia, eu ficava ouvindo as palestras. Numa boa. Deu para entender o que o pessoal estava falando na areia. Agora, quem está aqui na frente, aí o papo é diferente, né? Aí é muita responsabilidade. Você leva para a praia, tudo bem. Eu tenho banda larga lá na praia, mas e para confiar? E se não funcionar, o que eu falo? O que eu falo para vocês, né? Pessoal, desculpa, não vai ter aula. Eu tenho um negócio. Fica 30, 40 alunos, dependendo de um professor, né? Não é ao contrário, fica um negócio meio ruim. E a gente tem medo. A gente tem um medo de a pessoa acontecer alguma coisa, de você não conseguir ter o contato, fica uma situação desagradável. Mesmo em casa é complicado. Outro dia nós estávamos tendo uma reunião com o André. Estavam todos os professores da produção com o André. Aliás, vocês viram que nós pegamos 4 estrelas no Guia do Estadão? Sim. Então, pegou 4 estrelas. Aliás, todas as engenharias pegaram 4 estrelas, né? Toda a engenharia do Mackenzie. Então, isso é bom, né? Isso é bom, isso
ele mostra para o mercado, não é só, que bom, nós somos com essa estrela. Não, você fica mostrando para o mercado que a escola é boa, que a certificação é boa. Vocês fazerem uma universidade, vocês fazerem um mestrado, fazerem um doutorado, é uma certificação que vocês têm. Da mesma forma que vocês têm empresa, na empresa você pega uma certificação. Eu vou fazer, sei lá, 6 Sigma, vou tirar um Black Belt, é uma certificação. Eu vou fazer uma certificação do mercado financeiro, CFO, alguma coisa. Legal, é uma certificação. Universidade, um curso universitário, é uma certificação. E é o tal negócio. Então, o que vale a certificação? A confiabilidade da escola que está dando. É a mesma coisa você fazer aí, eu vou fazer um 6 Sigma. Tá bom, onde você vai fazer? Eu vou fazer a melhor escola que tenha de qualidade. Legal. Vou fazer numa escolinha que tem aqui perto. A qualidade da certificação é diferente. Tá? Uma coisa é você fazer uma certificação no top, outra coisa é você fazer uma certificação uma qualquer, uma que não tenha nome. Tá? Então, é isso que muitas vezes as pessoas vêm e perguntam, professor, poxa, a gente paga uma fortuna, uma Mackenzie, tem universidade mais barata por aí? Tem. Tem, aliás, universidade de graça, né? Só que essas são difíceis de entrar, né? Você pegar aí uma universidade gratuita, uma federal, uma estadual, é complicado. Mas tem universidades que são mais baratas, concordo, plenamente. E aí acontece, pessoal, que você começa a ter um problema de empregabilidade, tá? E você aí vai ter... tem um filme, deixa eu ver se eu acho o nome desse filme. Está no YouTube. Tá? Então, se vocês quiserem assistir, é interessante. É do Brasil Paralelo, tá? Vão falar, mas o Brasil Paralelo é meio de direita. Eu concordo, tá? Que eles têm uma certa tendência, não vou dizer que não é. Mas eles fazem uns documentários muito bons. E saiu um documentário essa semana que fala dos Estados Unidos. Tá? Então, deixa eu ver o nome. Brasil Paralelo. Tá aqui. É o Fim das Nações. Tá? E no episódio 1, 2, ele está contando os Estados Unidos, estão analisando os Estados Unidos, o que está ocorrendo nos Estados Unidos. E eles estão falando aí o seguinte, uma das coisas que eles falam, olha, nos Estados Unidos se venderam há 20, 30 anos atrás a seguinte ideia, olha, vai fazer universidade que você vai ser bem sucedido. Tá? E se abriu um monte de universidade. Tem universidades excelentes, a gente conhece, Harvard, Stanford, e tem universidades da mesma forma como aqui no Brasil, né? E o pessoal foi. E a universidade nos Estados Unidos é muito cara, mas é muito cara mesmo. Se vocês reclamam que aqui é caro, lá é $4.000 por ano. E não é de medicina, tá, pessoal? Uma universidade para você fazer administração, fazer um curso normal. Tá? A faixa de $4.000 ano. Ou seja, você vai gastar $40.000 só de faculdade, fora vocês vão ter que ficar, se vocês não morarem na cidade, que muita gente não mora, vem do campo para cidades grandes, então eles têm que ter, eles entram naqueles grupos, né, naqueles... não é hotel, agora me escapou da cabeça. E vão gastar $1.000, $1.500 a mais por mês, mais para você sobreviver, mais um monte de coisa. O que eles fazem? Eles fazem financiamento. Chega no final do curso, aí como o curso dele não é um curso assim top, que as empresas, geralmente empresa grande gosta de cursos tops, né? Então, eles não arrumam um emprego bom, arrumam subempregos. E aí, com o subemprego, ele não consegue pagar o financiamento. Pronto, virou um círculo vicioso, né? Tudo isso aí está nesse filme, aí, O Fim das Nações. Eles estão falando disso. O que acontece?
Nunca nos Estados Unidos. Os Estados Unidos era comum na década de 70, 80, o jovem com 19, 20 anos ir embora da casa dos pais. Sabe, era um divisor de águas. Ah, não, ó, estou chegando na minha vida adulta, agora eu quero minha liberdade, quero sair, vou embora da casa, vou me virar sozinho. Legal. Hoje em dia, o que se vê lá é jovens de 30, 35 anos que não saem da casa dos pais porque não tem condições. Ele não consegue sobreviver. Ele está e jovens formados, não é dizer, ah, não, o cara. Não, é o pessoal que não tem condições de sobrevivência que acabam ficando na casa dos pais. Tá? Não se casam, não namoram, não têm imóvel próprio. Naquela época, por exemplo, 20, 30 anos atrás, com 25 anos, você praticamente era obrigado a comprar um imóvel, sabe? A sociedade impunha. Não, se você não comprar um imóvel, você não ter seu próprio imóvel, você não é uma pessoa bem-sucedida. Eu estou brigando aqui com a minha câmera. Você não é uma pessoa bem-sucedida. Hoje em dia, o jovem não tem mesmo condições. Então, antigamente, o cara, ele arrumava um emprego e com esse emprego ele fazia uma hipoteca de 30 anos e conseguia comprar casa. Hoje, ele tem um nome sujo. Por quê? Por causa do financiamento estudantil. Aí ele não consegue um financiamento, não consegue, não sai de casa, porque ele não consegue. E o emprego dele não é grandes coisas. Então, pessoal, por incrível que pareça, é muito importante vocês terem num currículo um bom nome de universidade. É muito importante. Quando um empregador vai te contratar, se você tem experiência profissional, ele vai perguntar, vem cá, o que você tem de experiência, quanto que você deu de retorno para seu antigo empregador, o que você fazia, qual o seu nível de responsabilidade, quantos funcionários você tinha. Pergunta comum. Agora, se você não tem experiência, que é o caso de vocês estão começando agora, o que vocês vão falar para o empregador? O empregador nem pode exigir muito. Então, como ele não pode exigir muito, ele parte do seguinte pressuposto: olha, eu não posso exigir muito. Agora, o que eu posso exigir é, se ele faz uma boa universidade e está indo relativamente bem nessa boa universidade, com certeza ele é uma pessoa que será um bom profissional. Tá? Então, eles já descartam logo de cara o pessoal de outras universidades, logo de cara. Tem um exemplo, tá? Que é o do meu filho. Meu filho, ele estava fazendo produção aí no Mackenzie junto com vocês, né? Mas ele se formou já vai fazer uns 3, 4 anos que ele se formou. Pois bem, uns 2 anos antes de formar, a Porto Seguro abriu uma chamada para estagiário. Ele fez inscrição, falou, pai, esquece, não vai rolar. Por que não vai rolar? Porque tem 20 mil. Eu vi lá pela numeração que eu fiz, eu era 20 mil, não sei o quê. Acho que vai rolar isso aí? Não vai rolar. Não vou pegar. Falei, calma, que 20 mil é nominal, precisa ver da onde que esse pessoal fez. Dito e feito. Primeira selecionada, que nem conversaram, não viram a cara de ninguém, né? Eles cortaram por universidade. Então, depois o meu filho foi conversar no RH, eles até abriram o jogo, falaram, olha, nós selecionamos pessoal da USP, GV e Mackenzie. Acabou. Os 3 aqui de São Paulo. Tem outras escolas boas? Tem. Teria talvez a FEI, a Mauá, teria Campinas, mas nesse caso, a gente vê o seguinte, para o aluno ficar se deslocando de outras cidades para cá, pegando esse trânsito maluco, vai ficar muito complicado. Para nós, as universidades ideais é a GV e o Mackenzie. Por quê? Porque ele vem a pé. Você consegue ir a pé do Mackenzie até a Porto Seguro. A Porto Seguro, vocês sabem onde que ficam, né? Não. Na Duque de Caxias. É lá no centro. É uma caminhada, mas dá para ir a pé. Então,
Falou, por quê? Porque aí o aluno está lá, ele vem para cá rapidinho, não tem esse problema de deslocamento, não precisa nem pegar condução, se que não quiser, e já está aqui. Legal. Primeira selecionada selecionou, acho que ficaram 500 de 20 mil. Pela faculdade. Agora que nós vamos... Porque vocês acham que eles iam chamar 20 mil para conversar? Vamos ser bem sinceros, não ia. Aí desses 500, eles começaram a conversar, eles iam pegar acho que 30 ou 40 estagiários, né? Tinha uns 500. Aí, meu filho, agora tá difícil, porque agora é só concorrência alta, é só cara da USP, é só cara da GV. Eu falei, calma. Porque a grande maioria dos estagiários não tem o que apresentar de experiência profissional. E não tem mesmo, não é obrigado, vocês estão começando. Mas você fez alguma coisa que é muito interessante, que, aliás, vocês podem pensar nisso. Tem algumas coisas, um X da questão, que pode ajudar. Ele fez 1 ano de estágio na Prefeitura de São Paulo com o professor Celso, que morreu agora. Sabem o Celso? Ele deu resistência para vocês. O Celso, ele sempre colocou aluno do Mackenzie na prefeitura. E depois ele se aposentou, ele não colocou mais. A turma de vocês foi prejudicada com o Celso, entre aspas, porque ele se aposentou na prefeitura, né? Mas ele era um dos diretores da regional aqui da Casa Verde. Então, toda hora ele precisava de estagiário. Ele colocou todo mundo da produção. Nossa, o que tinha aluno da produção na regional, lá na prefeitura, de engenharia e produção. Então, eu falei, você já fez um estágio na engenharia de produção, de engenharia, não era nem engenharia de produção, mas era engenharia, já começa a contar, já é um diferencial, você já fez um estágio. Você fez um estágio na prefeitura, isso conta, pô, é um serviço público, é um serviço que tem a ver com com as necessidades da população. E ele estava numa área que era a área verde. Tá? Então, tem tudo a ver com isso de sustentabilidade, vem desse peixe, quando você for para a entrevista. E aí tinha mais um detalhe. Eles têm um programa na prefeitura que eles, todo ano, eles têm quase 2.000 estagiários, a Prefeitura de São Paulo. E todo ano eles pedem para os alunos fazerem um projeto com fins sociais. E eles fizeram e ganharam o primeiro prêmio. E ele juntou, era ele da produção, uma menina que era agronômica e um biólogo. Os 3 fizeram o projeto que era para essas ribanceiras pegar os pneus velhos, que é um grande problema aqui de São Paulo, que eles não têm de jogar esses pneus velhos, usar esses pneus velhos para fazer barreira de contenção nessas ribanceiras, plantar plantas dentro para segurar delas não caírem. Então, resolvia vários problemas de uma vez só. Você criava áreas verdes, não tinha problema de desmoronamento e dava um fim para aqueles pneus velhos que ficam amolando, ficam jogados aí. Pô, ganharam o primeiro prêmio da prefeitura. Eu falei, isso é o que vocês têm que mostrar. Professor, eu não tenho isso para mostrar. Tudo bem. Você faz algum trabalho social? Se não faz, arruma um trabalho social. Por quê? Isso conta muito ponto. Quando você vai, pode ser na igreja, na ONG, no lar dos velhinhos. Eu vou uma vez por semana no lar dos velhinhos contar histórias para eles, ler alguma coisa, ensinar tricô. Não importa. É coisa que conta muito pontuação em termos de, essa pessoa é uma pessoa que está engajada com a sociedade, ela enxerga os problemas dos outros, problemas sociais. Por quê? Porque o empregador não te conhece. Como que ele vai te avaliar? Ele vai te avaliar por essas coisas, que não são mensuráveis, mas fazem. Então, isso conta muito ponto. Eu fui para o exterior e fiquei 2 meses fazendo língua ou fazendo um curso de alguma coisa. Conta, opa, com esse mundo como está hoje, tá, pessoal?
globalizado, você precisa ter visão do mundo, conhecer o mundo, conhecer outras culturas. Então, são pequenas coisas que contam no lugar de realizações, porque realizações vocês não vão ter grandes realizações para mostrar. Vocês não vão chegar para a empresa e falar, ó, a empresa que, graças a mim, a empresa que eu estava aumentou em 15% o faturamento. Alguém tem um currículo desse para falar? Não tem. Então, essas coisas, pessoal, foram filtrando, 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 filtrando. No final das contas, o meu filho foi chamado. E ele trabalhou, ele está até hoje, ele está já há 6 anos na Porto Seguro, né? E vocês terem uma ideia como a coisa ficou, né? Ele pegou, fez o estágio, quando ele pegou o estágio, ele queria ir, estava louco para ir para a área de planejamento estratégico, deram para ele a área de seguro de vida. Puta, ele fica, mas eu não quero, faz assim mesmo, daqui um pouco você muda. Tá bom. Ele ficou lá um ano e pouco, surgiu uma vaga no planejamento estratégico, ele foi para lá, foi para lá e ficou lá acho que uns 3 anos. É importante fazer esse rodízio também na empresa. Depois de uns 3 anos, tá? Ele já estava começando a ficar com o saco cheio, e a gente fica com o saco cheio, de você ficar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, já estava assim, esgotado. Então, no final do ano passado, aí, surgiu uma oportunidade dele ir para a área financeira. Tá? Ele, nem planejamento estratégico, ele já mexia com contabilidade, essa parte que nós estamos vendo, contabilidade de custo, tinha que mexer, por incrível que pareça, não pensa que vocês vão se livrar disso. Mas aí ele tinha a oportunidade de ir para a área financeira, especificamente na área de investimentos. Ele falou, eu vou, vai? Eu falei, lógico que vai lá. Inclusive eu falei o seguinte, é lá que está o dinheiro. Então, vá, siga, tem aquela máxima, né? Siga o dinheiro. E ele está lá agora na área financeira, né, fazendo a gestão de investimento. Na realidade, ele faz o back-office, ele não está ainda na mesa de operações, mas é um próximo passo que ele agora quer dar, né? Ele quer ir para a mesa, efetivamente, e está interessante, é um negócio interessante. Tudo isso, tá, pessoal? Eu acabei nem comecei a aula, né? Ficamos aqui batendo papo, mas mais para mostrar para vocês o seguinte: no início você não tem grandes realizações para apresentar. O que se apresenta, uma das principais, é a escola que você fez. A escola que você fez é o seu cartão de visita. Então, por isso que a gente fica muito contente quando, por exemplo, pega uma nota 4, uma nota 5, na Folha, no Estadão, ou quando vem aí o ENAD, que também ele dá uma pontuação boa, eu acho que nós ficamos com 4 também no ENAD, sabe? Tudo isso daí, ele aumenta a empregabilidade de vocês, que é uma coisa que é o que vocês querem. Ninguém está aqui na universidade por esporte. Eu acho que não, né? Está todo mundo aí. Por quê? Porque vocês querem ter um aprendizado para ter uma vida melhor. Tem colegas de vocês que estão aqui que nem precisaria. Alguns de vocês são herdeiros, vão herdar uma empresa. A gente já teve um monte de herdeiros, tá? Inclusive um dos herdeiros efetivos do Itaú Unibanco foi a colega de vocês. Tá? O colega de vocês já deve estar, ou se formou, ou deve estar para se formar. E o cara é herdeiro do Unibanco. Só isso, né? Pouca coisa, né? Então, mesmo esse pessoal, eles precisam ter um conhecimento, que não basta ser herdeiro, porque a gente conhece o Matarazzo, né? O que aconteceu, a história do Matarazzo, né? Pais ricos, filhos nobres, netos pobres, né? Os herdeiros não conseguiram segurar a barra, não conseguiram administrar. E mesmo esses aí, então... Bem, então, tudo isso, tá, pessoal? Voltando aqui, vamos começar aqui. Mas tudo isso para falar o seguinte, a gente pegou nota 4, que é uma nota muito boa, tá? Estava falando,
Esses filmes aqui, tá? O Fim das Nações, se a pessoa ela tiver uma tendência um pouco de esquerda, não vai gostar. Já vou até falando lá, nem assiste, não perde seu tempo assistindo, que vai falar que, não, isso é tendencioso. Tudo bem. Mas ele narra algumas coisas que você começa a pensar e fala, poxa, parece que é verdade isso mesmo, né? Tá parecendo mesmo. Vamos lá. O que a gente precisava ver? Primeira coisa que eu precisava ver, a gente vê aqui de novo o cronograma. Nós estamos aqui no dia 30/10, tá ok? Custo fixo identificado e retorno sobre o investimento. Semana que vem, segunda-feira que nós temos aula, não vai ter aula. Então, nós vamos ter aula só dia 6, que é na sexta-feira. A gente vai fazer uma revisãozinha, ou ver alguns pontos. Se vocês tiverem alguns exercícios que vocês não entenderam, que vocês têm dúvida, aproveita, me traz esse exercício para a gente dar uma olhada. Tá? Já vem com alguma coisa já assim marcada, que é mais fácil. Tá? Depois, no dia 9, que é na segunda-feira, nós vamos fazer essa atividade avaliativa. Tá? Então, praticamente hoje, nós terminamos a matéria. Tudo bem? Tudo. Então, eu tô agora direto aqui no meu cronograma para a gente não fazer nenhuma bobagem, tá? Como está chegando no final, se qualquer bobagem, qualquer problema de ter que empurrar alguma disciplina, alguma coisa, vai mudar vai data de nota, tudo mais. Então a gente tem que tomar agora um cuidado para ver se não faz nada errado. Italista. Tá. Vocês não têm o jogo de empresa. Tá, ok. Outra coisa que eu vou falar para vocês também é o seguinte: essa semana eu fui entrar aqui no livro, tá? No nosso livro na biblioteca. Então, eu já expliquei para vocês, né? Apesar dele estar aqui, tem o link aqui, livro de contabilidade. Você tem que entrar pela biblioteca, fazer o logon e depois colocar aqui. Mas não está funcionando. Por quê? Porque saiu uma edição nova e tiraram a edição antiga, que é essa daqui. Então tem uma edição nova, você vai ter que procurar lá, botar no índice, na minha biblioteca, né? Colocar lá, livro, contabilidade de custos. Aí vai aparecer Eliseu Martins. Só que não é mais, inclusive, essa capa, né? Estava vendo lá, a capa também mudou. Então, esse link aqui não vai funcionar, infelizmente, tá? Você vai tentar entrar, ele vai dar, acho que, mesmo que vocês entrem na minha biblioteca, fazendo o logon para o outro, ele vai dar, não vai aparecer nada, vai aparecer que o livro ele não encontrou, a página não encontrada. Por quê? Porque o livro já não está mais lá, só tem a versão nova, a versão antiga não tem. A versão nova tem alguma diferença? Basicamente, o que nós vimos continua lá. Tá? Eles acrescentaram alguma coisinha a mais, contabilidade de custo ambiental, alguma coisa assim, mas para dizer que, olha como nós somos descolados, nós estamos preocupados também com o meio ambiente. Tá? Mas, bullshit. Bem, então, era isso. Vamos abrir aqui. Não, antes era melhor a gente abrir. A gente está aqui na aula 23, capítulo 18. Aula 23, capítulo 18.
gente vai falar aqui, margem de contribuição, custo fixo identificado, retorno sobre investimento. Então, praticamente chegamos no final. Isso aqui, custeio variável, tá? Eu não vou dar para vocês. É aquela matéria que é a matéria coringa, a gente põe na manga. Ela não tem uma grande importância, porque na realidade essa matéria, isso daqui, esse capítulo, ele vai mostrar por que a margem de contribuição não pode ser utilizada na contabilidade financeira, qual a diferença que dá. Ou seja, vai perder um tempo para explicar exatamente aquilo que eu expliquei, né? Mas é para provar numericamente aquilo que eu expliquei, de que se sobrar estoque, não bate o lucro final. Se não sobrar estoque, bate. É exatamente isso que prova isso daqui, né? Nós não vamos dar isso daqui, é mais ou menos um coringa que a gente tem, que se tiver um excesso de aula, como teve o semestre passado, você mostra isso aí, não fica sem aula, tá? Bem, custo fixo identificado e retorno sobre investimento. É o capítulo 18 do livro do Eliseu, não é mais essa cara, o livro mudou de cara, tá? A gente mostrou aqui o departamento e a gente mostrou o custeio variável. O custeio variável, eu pego a receita menos custos variáveis e despesas variáveis e acho a margem de contribuição. Depois eu tiro o custo fixo, acho o lucro operacional. Eu coloquei aqui o custo pelo departamento pelo seguinte, isso que nós vamos mostrar hoje, ele consegue fazer praticamente aquilo que a gente faz aqui no custo por departamento, mas com margem de contribuição. O que é isso? É eu pegar, jogar, calcular a margem de contribuição para cada departamento. E depois calcular a margem de contribuição do produto. Então, a gente consegue fazer isso aqui por departamento da mesma forma que a gente fazia o custeio por departamento. Só que eu não vou achar o custo do departamento, eu vou achar o lucro do departamento, nada disso, ou despesa do departamento. Eu vou achar a margem de contribuição do departamento. É isso que eu vou achar. Tá? Então, custo fixo identificado. A gente viu isso daí. O que é custo fixo identificado? Era aquele custo que eu consigo identificar no departamento. Então, quando vocês fazem uma requisição de material e colocam centro de custo, vocês estão identificando o departamento. Ótimo. Então, nós vamos usar esse custo fixo identificado, que nem a gente fez em custeio por departamento. O que é segunda margem de contribuição? Eu posso usar esses custos fixos, que são fixos, logo vem depois da margem de contribuição, mas eles são identificados, ou seja, eles são alocados a departamento para calcular uma segunda margem de contribuição, que é o que nós vamos ver na teoria, no exercício, tá, pessoal? Não esqueçam que a margem de contribuição, eu inverti o custo fixo, pus para baixo, a despesa variável pus para cima, tá? E aqui, ó, o que eu vou fazer? Para achar a segunda margem de contribuição, é o seguinte, eu calculo a primeira margem, que é aquela que nós calculávamos, e depois, para calcular a segunda margem, eu pego ainda os custos que são fixos, que entrariam aqui embaixo agora, mas que são identificados com departamentos, e tiro. Então, a segunda margem de contribuição é a margem de contribuição do departamento. Então, eu consigo ter essa informação também. E ela não vale só para departamento, da mesma forma como aquele custo por departamento também não valia também só para departamento. Dependendo de como é organizado a empresa, tá, pessoal? Ela vale para muito mais coisa. Outra coisa também, a taxa de retorno da margem de contribuição, é o seguinte, vocês lembram que a gente pegou, a gente calculava margem de lucro. Tá, margem de lucro. Mas não tem margem de lucro da margem de contribuição. Na realidade, até tem uma margem de lucro dessa contribuição. Não é margem de lucro,
Mas eu não posso chamar de margem de contribuição, porque margem de contribuição já tem um nome. Então seria margem da margem de contribuição. Ia ficar um negócio muito estranho, tá? Então vocês vão ver, eu quero mostrar isso para vocês no exercício, tá? Mas a gente vai conseguir calcular também essa, entre aspas, margem da margem de contribuição. E fora isso, ainda tem a taxa de retorno da margem de contribuição. Taxa de retorno da margem de contribuição é o seguinte: para eu conseguir essa margem de contribuição, eu tive que fazer um investimento. Peguei esse investimento, joguei no ativo permanente. Legal. Agora, o que eu vou fazer? Como que eu vou calcular se eu tive retorno sobre esse investimento? Fazer essa conta, margem de contribuição dividido pelo investimento identificado do departamento. Então, essa continha aqui me dá a taxa de retorno da margem de contribuição. Tá? Investimentos identificados. São aqueles que eu consigo, igualzinho na contabilidade de custos, são aqueles investimentos. Lá eu estava falando de custo identificado. Investimentos identificados são os investimentos que eu consigo alocar nos departamentos. Eu tenho o custo. Eu consigo alocar de investimento? Alguns eu consigo. Aqueles que eu consigo alocar nos departamentos são esses que eu vou fazer esses investimentos que são alocados nesse departamento. Ao contrário, né? A margem de contribuição do departamento dividido pelo investimento identificado do departamento. Eu acho a taxa de retorno do departamento, que é uma coisa interessante, tá? Corremos bem rapidinho a teoria, né? Nós ficamos, na realidade, hoje mais conversando aí sobre empregabilidade, né? Sobre a universidade, as 4 estrelas do Mackenzie. Então, no segundo horário, tá, pessoal? Nós vamos já partir direto para o exercício. Se vocês quiserem abrindo, é o de aula 23, capítulo 18, margem, custo fixo e retorno, tá? Então, nós vamos trabalhar com esse. Que é a aula 23. Eu já estou abrindo aqui. Está faltando 3 minutos para terminar. E abriu. E é isso que a gente vai ver daqui um pouquinho. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tá. Então, é isso aí. Bem, pessoal, a gente volta então daqui uns minutinhos. É o capítulo 18, isso mesmo. A gente volta daqui uns minutinhos então para terminar. Está faltando 2 minutos, eu já vou encerrar antes, para ver se a gente volta um pouquinho antes e termina um pouquinho antes. Afinal, hoje é sexta-feira, né? Tá ok, então.